Olá, Agostinho Turbian, estamos aqui de volta no meu podcast AT Talks, direto para você. Hoje eu quero conversar sobre uma série de assuntos, eu construí aqui uma miscelânea de temas baseado nos momentos que temos vivido aí no país, no estado, no município, no mundo, e refletir um pouco com você. Muito obrigado pela sua audiência, é uma alegria, uma satisfação muito grande dedicar um pouco e parte do meu tempo. Isso aqui é uma atividade pro bono que faço, não busco patrocinador, não busco audiência, não quero ser influencer digital, longe disso, eu quero ser referência, quero te ajudar, você que me segue, você que me ouve de alguma maneira. E hoje eu queria falar sobre alguns temas no aspecto da liderança da nossa atividade pessoal, profissional, enfim, alguns toques, algumas dicas que eu sei que podem ajudá-la a melhorar a sua vida. Em primeiro lugar, eu vou pontuar, para que você possa fazer aí um decálogo, um vincálogo, um trincálogo, um quadricálogo, como você preferir nessa sequência. Eu acabei refletindo sobre esses temas a partir do que está acontecendo aqui no planeta e na nossa vida no Brasil. Muito bem. Primeiro deles que eu quero falar é a repetição. A repetição é um oxigênio, base fundamental para o aprendizado. A repetição é um oxigênio, base fundamental para o aprendizado. A repetir nos aprimora, nos capacita a perceber o limite entre aquilo que a gente precisa, pode e deve fazer. Habitue-se a repetir o hábito da leitura, repetir a dizer aquilo que você pensa, acredita, pesquisou, sabe, para que você possa cada vez mais estar em condição melhor diante do conhecimento que você vem construindo. Então, a repetição é um oxigênio do aprendizado, ela ajuda você no seu processo de crescimento, do aprimoramento como ser humano. E, assim como o jogador de futebol, o jogador de basquete, eles repetem o exercício o dia todo, é o treino, é a capacitação dioturna para se chegar no que nós chamamos aí de uma vida olímpica, onde você só tem uma chance, a de pontuar no pódio. Ou seja, você só tem uma chance. Então, a primeira delas é para o primeiro lugar, ouro, segundo prata, terceiro bronze. Se você estiver no pódio, tá tudo bem. Se você não estiver no pódio, vai ter que treinar mais 4 anos e aí então ser novamente selecionado por outros no seu mundo, no seu país, na sua cidade, para depois ser classificado e voltar para a competição olímpica. E na vida pessoal, na vida profissional, funciona da mesmíssima forma. Uma outra coisa que eu acho importante é o papel do líder. A gente tem ouvido aí na internet, muitos colegas, muitas pessoas falando sobre essa questão. E eu comungo com as ideias, isso está aí na internet, em vários que, como eu, tentam trazer uma mensagem, mas eu não sei se você sabe, mas eu fiz mestrado de liderança pela Andrews University junto com a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Eu tenho um MBA, Master Business Administration, em liderança pela Universidade de Santo Amaro, em convênio com a Andrews University, onde fui para lá, no Tennessee, fazer um período de recapacitação, mas adquiri o meu diploma pela Universidade de Santo Amaro em liderança. Então, eu estou confortável para falar com você sobre isso. Estudei muito, li muito, e o que eu aprendi com tudo isso é que todos nós somos líderes. Não há um líder num grupo. Todos nós somos líderes. O que há é uma condição de liderar e ser liderado. Porque o líder é um ser humano que ele tem um papel fundamental. Na minha leitura, resumindo de maneira bastante clássica, o líder tem que trazer todo mundo para o nível dele. Se ele não trouxer todo mundo para o nível dele, ele não é um líder, não é um comandante. O líder tem que fazer com que todo o conjunto, toda a equipe funcione como se fosse 100% igual, recapacitando-os todos, para que essas pessoas ao entorno do líder, elas percebam sua responsabilidade também como líderes deles próprios, líderes da sua condição de trabalho, na sua residência, no seu relacionamento, na vida social. A gente precisa estabelecer essa conexão. O líder de verdade é aquele líder que exerce a liderança naturalmente. Ele conhece a sofisticação das tecnologias de administração, finanças e outras de regras de relacionamento humano, mas ele, com humildade, ele faz e
busca, propondo às pessoas que a ele chegam, que a ele estão ligadas, essas pessoas, para que elas se tornem iguais a ele. O papel do líder é fundamental nesta quadra. Ele transforma, ele é um químico, ele tem que transformar as pessoas no nível dele. Se ele não fizer isso com humildade, com muito trato em lidar com as pessoas, isso não vai funcionar, então ele não é um líder. Verdadeiro líder, eu resumiria assim, ele tem que passar para as pessoas que todo mundo é CEO do seu quadrado. Todo mundo tem que ter o poder do seu quadrado, todo mundo tem que ter o poder de exercer a sua configuração de delegação de autoridade que recebeu dentro da empresa. Então, o líder tem este papel. Eu acho que quando você fala, eu já ouvi falar muito em liderança de sucesso, e eu quero fazer aqui uma observação. O que é liderança de fracasso? Se existe um pensamento, ou chamar liderança de sucesso, e como é que seria então, vamos imaginar, a liderança de fracasso? Então, eu acho que eu não adjetivaria a liderança como liderança de sucesso. Liderança é liderança. É exercer o papel daquele que tem uma responsabilidade ampla, convocando aqueles outros que têm a mesma parte da responsabilidade ampla, onde a soma de todos vão atingir uma meta e um objetivo. Então, eu acho que a liderança, ela é uma engrenagem que funciona a partir de que provoca a todos, para que haja dentro desse conjunto uma frequência, uma dinâmica, uma instrumentação, um sistema para se atingir a um determinado resultado em conjunto. Simples assim. Então, o líder, ele se preocupa com todos, mais do que ele se preocupa com ele. Ele sabe que ele sozinho não fará nada. E observe aí nos filmes de guerra, nos grandes jogos, nas estratégias políticas, nas estratégias empresariais de mercado, etc. Eu li o livro do Henry Kissinger, As 6 Estratégias de Liderança, que ele trata, um livro que eu vou comentar mais para frente aqui em outro capítulo, e ele mostra que a capacidade das pessoas, enquanto governantes, nações, em vários episódios planetariamente hoje possíveis de falar. O Henry Kissinger morreu o ano passado, e morreu com 100 anos, então ele participou de uma história recente do mundo moderno, globalizado, em várias instâncias de continentes importantes, aí, particularmente com a China. Mas eu vou comentar isso lá na frente. Então, a questão é o seguinte: nós, seres humanos, somos imbuídos de, a gente tem uma instrução, uma formatação, uma caixinha que foi nos colocada assim, bom, você vai lá, faz o que tem que fazer e tal, e aí um dia manda um sinal vermelho, sobe aqui ou desce aqui, ou seja, the game is over, acabou o processo seu aí na Terra, e aí acabou tudo. Na verdade, se a gente partir do princípio, seja para onde a gente vá, que plano a gente vá, a coisa que a missão acaba. Então, a gente se move por propósito. O ser humano se move por propósito. As nações se movem por propósitos. As empresas se movem por propósitos. Então, pessoas, empresas, nações se movem por propósitos. Então, nós precisamos valorizar essa questão de que é inerente a nós, né? Nós seguimos por propósitos. Os propósitos, eles tomam conta da gente, assim como um motivo de condução, um motivo condutor que faz com que a gente siga em marcha aí em todas as nossas relações de vida, planetariamente falando, e dessa maneira a gente vai conseguir ter razão para impulsionar uma série de coisas ao nosso entorno. Então a pergunta a gente vai refletir sobre que ações implementar. Então, a pergunta quais são os nossos propósitos? Qual é o seu propósito? Pergunte-se, qual é o seu propósito? É estudar, é vencer, ter 100 milhões de dólares na conta, é comprar um carro elétrico, é ter mais um apartamento, uma casa de campo, uma fazenda, uma chácara, um avião, uma moto, uma Ferrari? Qual é o seu propósito? Fazer as pessoas felizes e sem perder noção do seu campo de responsabilidade pessoal, a sua noção familiar, a sua noção de líder, de pessoa no eixo social que frequenta, etc. Qual é o seu propósito? Então, reflita sobre isso, isso é muito importante. Importante você ter em mente todos os dias que
Se você não souber responder qual é o seu propósito, tipo, olha no espelho, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito hoje? Qual era o meu propósito há 10 anos atrás? Isso é importante para que você tenha aí uma graduação, uma leitura de temperatura sobre quem é você, como você está dentro da sua vida. Claro que dentro desse propósito você pode se surpreender quando você fizer essa pergunta, porque a resposta pode te mostrar que você superou o propósito de um período